Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Todo mundo com friozinho, né? De Franca. Bom vê-los aqui. Bom tê-los aqui. Depois de 2 semanas, né? Se passaram aí ao menos 4 encontros, né? Que nós teríamos aqui na igreja. E sempre bom estar com vocês. Que Deus possa abençoá-los, tá? Grandemente, hoje e sempre. Amém, irmãos? Antes de nós passarmos para a exposição bíblica, eu tenho um recadinho para vocês do Departamento de Finanças da igreja. Vai ser anexado ao quadro os relatórios equivalente a 2020, relatório financeiro. Caso você, que é membro desta igreja, tenha alguma dúvida, você pode procurar o nosso departamento financeiro, a Damares ou o José Rodrigues, para mais informações. O relatório que vai ser colocado é equivalente a uma parte de 2020 e o início de 2021. Então, estarão anexadas as nossas receitas e as nossas despesas, tá? Entradas e saídas. Então, se tiver alguma dúvida, não hesite em procurar o nosso departamento de finanças da igreja. Amém? Também gostaria de agradecê-los, né? Vocês têm sido uma bênção na vida dessa igreja. Passamos por um ano não muito bom, difícil, né? Especialmente no que diz respeito à saúde financeira de muitas pessoas. E Deus nos abençoou, né, irmãos? Nós não tivemos nenhuma dificuldade com os nossos desafios financeiros aqui na igreja. Nós conseguimos vencer aí os aluguéis, as despesas que são fixas, né? Nós temos despesas fixas e tudo isso a gente vê que é fruto, né, da graça de Deus, especialmente em relação à vida de cada membro dessa igreja. Então, sou profundamente grato a vocês. Que Deus possa continuar abençoando você que tem ajudado essa igreja e tem ajudado o avanço, né, do Evangelho. Apesar de todas as dificuldades, todos os desafios, pelo menos nos últimos meses a gente distribuiu aí mais de 30 cestas básicas, né? Pessoas têm nos procurado, o pastor Alain está à frente com outras pessoas, tem distribuído quase que semanalmente, atendido, né, e assistido aqueles que precisam. Amém? Então, o relatório estará fixado no quadro. E também eu quero agradecer vocês, tá? Que Deus possa, de alguma forma, recompensá-los. Amém? Muito obrigado. Depois a Damares vai fixar, pode pegar aqui, o relatório no quadro. Você que é membro, né, dessa igreja, pode acompanhar. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Acharam? A leitura que eu irei fazer é na versão NVT, a mesma está sendo replicada no telão. Então, se você puder acompanhar, diz assim as Escrituras. Verso 1: Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido o meu alimento.
enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: aonde está o seu Deus? Pois me lembro de como eu andava com a multidão dos adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: aonde está o teu Deus? Por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós queremos nesse momento, Pai, bendizer o teu nome, que é sobre todos os nomes, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações através da sua santa palavra, Deus. Instrua, Deus, a sua igreja na verdade, Pai. É a oração que eu te peço nesse momento, Pai. Esse, Deus, talvez é o momento mais importante do nosso dia, o momento mais importante da nossa semana, Pai. Fala, Deus, aos nossos corações. Instrua-nos a Deus. É a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu gostaria que vocês, por favor, redobrassem a atenção. Nós vamos passar 40 minutinhos juntos. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que nós iremos pensar nesse texto. Esse texto ele vai tocar em algumas feridas, e essas feridas assim bem profundas. Não são aquelas feridas visíveis, sabe? Que a gente nota a olho nu. São feridas na alma. Então, se porventura hoje você entrou, né, aqui nesta igreja, nessa comunidade, abatido, né, com a alma dilacerada, Deus tem uma palavra para você. Amém? Ele vai tocar aonde ninguém pode tocar. Ele enxerga onde ninguém pode enxergar. Amém? Então, esse texto que nós vamos estudar, ele é o testemunho, né, de alguém que estava sofrendo muito, de alguém que estava passando uma situação de dificuldade muito aguda. A palavra que nós temos para depressão hoje é basicamente o que o salmista estava vivendo. O termo depressão ele é muito novo, ele é muito recente. Mas estudiosos, diante do texto que nós lemos, conseguem notar facilmente que esse salmista estava vivendo em um contexto de depressão. E se você não tem, né, muitas informações sobre isso, segundo os especialistas, né, da Unesco, esse é um mal, né, que mais atinge as pessoas no século 21. As mulheres estão mais propensas ainda a sofrer do que nós chamamos de depressão.
e o volume de jovens, né, de crianças, adolescentes, jovens em depressão tem crescido muito. Então, enquanto eu estudava, eu preparava essa mensagem, eu fui percebendo o tom do texto em cuidar de quem sofre e especialmente de quem está sofrendo um contexto de depressão. Amém? Vamos pensar um pouco nisso? Tem um livro, irmãos, que já foi recomendado aqui na igreja, que chama A Vida de Deus na Alma do Homem. Se eu não me engano, tem na nossa biblioteca. O autor, Henry Scougal, escreveu esse livro. Na verdade, ele foi uma carta escrita em 1677. Olha que interessante, um amigo estava sofrendo demais, e esse sofrimento ele era de cunho espiritual, era um sofrimento de cunho interno, nas emoções, uma série de conflitos, e o Henry resolve ajudar o seu amigo, e ele escreve uma carta para o seu amigo, respondendo as perguntas, né, que a alma, que o ser, as agonias, né, do amigo estavam perguntando. Essa carta, ela teve, né, como finalidade suprir as necessidades de um amigo, necessidades de cunho espiritual. E nesse livro tem uma mensagem que se destaca, que salta aos nossos olhos. Eu gostaria que você prestasse atenção na mensagem que salta nesse livro, A Vida de Deus na Alma do Homem, publicado pela editora PES. Diz o seguinte: a nobreza e a excelência da alma se mede pelo objeto do seu amor. Ou seja, o que o homem ama e deseja é o que revela a natureza da sua alma. Se nós fôssemos, né, desenhar a anatomia da alma de alguém que sofre, se você começasse a fazer algumas perguntas, e não generalizo aqui, mas de maneira mais pontual, algumas pessoas que têm sofrido, muito provavelmente as respostas estarão aonde o coração dessas pessoas estão. As respostas estão aonde os amores, os desejos dessas pessoas estão. Ou seja, a nobreza e a excelência de uma alma, ela existe porque o coração dessas pessoas estão em algo excelente e nobre. Amém? Estão comigo? Ou seja, se o seu coração está conectado, está envolvido, entrelaçado com algo que é excelente, com algo que é nobre, isso será evidenciado, irmãos, essa nobreza e essa beleza, essa excelência, de maneira visível. Diante disso, nós podemos fazer algumas perguntas, e essas nos ajudarão a compreender o quanto a nossa alma está perto ou longe do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, no livro fala que aonde está conectado o nosso coração, ele revela o quão excelente e nobre é a nossa alma. Só que ao contrário também é verdade. Se o seu coração está conectado com aquilo que não é nobre, com aquilo que não é excelente, também se revelará através da sua alma aquilo que tem acontecido. E para isso nós precisamos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: o ímpio se deleita em quê?
Aonde está o coração de quem não conhece a Deus, de quem não sabe sobre Deus? Onde está o prazer do ímpio? Aonde o coração dessas pessoas estão? O regenerado, aquele que nasceu de novo, se deleita em quê? Aonde está o prazer do regenerado? Aonde está o deleite, o prazer daquele que nasceu de novo? Veja que eu tenho duas pessoas aqui. Eu tenho aquele que não nasceu de novo e aquele que nasceu de novo. E a alma desses dois revelarão muito da onde está conectado o coração. Essas diferenças, se existem, são possíveis de serem distinguidas? Como isso tem acontecido na sua vida? Ou seja, as dores, as aflições, né? Essas agonias que muitas vezes são reveladas em nosso ser, são fruto do quê? O seu coração tem se deleitado onde? Irmãos, olha que informação importante. Tem um livro que eu gosto demais, que é do Tim Keller, sobre sofrimento. Ele vai dizer o seguinte: o coração das pessoas do século 21 estão profundamente conectadas com coisas. E a vida dessas pessoas só tem sentido quando essas coisas se sustentam. Vou te dar algum exemplo. Tem pessoas que entendem que o sentido da vida está no seu filho. Tem pessoas que entendem que o sentido da vida está na sua profissão, no seu trabalho. Tem pessoas que entendem que o sentido da vida está na sua graduação. E esse, irmãos, é um grande problema que nos assalta, porque quando uma dessas coisas falta para você, quando uma dessas coisas de uma hora para outra é roubada de você, o seu mundo desaba. A sua vida perde o sentido, porque essas coisas é que de fato estavam dando sentido para a sua vida. E muitas pessoas hoje estão sofrendo por conta de uma realidade semelhante a essa. Ou não têm o que pensavam em ter, ou perderam alguma coisa que tinham, e aquilo que ela quer ter, ou isso que ela tinha, é o que de fato dava sentido para a vida dela, que quando essas coisas faltam, a vida acaba. A vida perde o sentido. E se a vida perde o sentido nesse contexto, as pessoas passam a sofrer. Amém? Vocês estão comigo no raciocínio? Então você tem que fazer essa pergunta para você, e faça aí no seu lugar: aonde está o seu coração? Como que você tem se sustentado e em que você tem se sustentado? Porque se você estiver sendo sustentado ou construindo a sua casa naquilo que é temporário, irmãos, o dia que isso faltar, o dia que isso acabar, o seu mundo vai desabar. O seu mundo vai cair sobre você. E pasmem, como a gente não pensa muito no sofrimento, nós não sabemos lidar com ele. Como nós não dedicamos parte do nosso tempo em saber como funciona o sofrimento, como lidar com o sofrimento, quando algo desse caráter acontece, nos assalta, irmãos, de uma tal forma
que as pessoas têm adoecido de maneira volumosa. E essa doença, né, é o que nós chamamos de depressão. Muitas vezes é fruto de uma situação semelhante a essa que eu pintei para vocês. A alma mais nobre e excelente é aquela que ama e se deleita na comunhão e intimidade com Deus do que qualquer outra coisa. Ou seja, uma alma, irmãos, quando o Antigo Testamento fala em alma, ele está se referindo à vida do ser humano. Ele está se referindo ao que diz respeito à vida como um todo. Sendo assim, a alma que é nobre, que é excelente, é aquela que ama e se deleita em ter comunhão e intimidade com Deus. Ainda que lhe falte tudo nessa vida, não se distancie de Deus. Ainda que lhe falte aquilo que para você é importante hoje, permaneça em comunhão com Deus. Veja que a nossa cabeça parece que não funciona muito dessa forma. Eu conheço pessoas que chegam, né, até o nosso gabinete, que chegam até nós, muitas vezes fazendo o caminho contrário, que o desafio que a pessoa está enfrentando a leva para longe de Deus. Não aguento mais, eu preciso dar um tempo. Aí esse precisa dar um tempo, se desliga, sabe? Não vou mais na igreja, deixo algumas atividades, se isola, entende? Não é esse o caminho para curar as nossas dores, e dores que são frutos desse contexto do século 21, irmãos, é permanecermos em comunhão e intimidade com Deus. E o salmista, ele vai nos instruir dessa forma. Olha o verso 1, ele vai fazer uma comparação, né? O salmista, como a corça anseia pelas correntes de água, ele vai dizer, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, esse camarada aqui, que escreveu esse salmo, muito difícil de saber quem escreveu, mas ele estava vivendo, irmãos, em um contexto muito, mas muito parecido com o meu e com o seu contexto. Ele estava isolado, para longe do templo. Se você ler aí a parte B do verso 6, diz o seguinte: agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do monte Mizar. Ou seja, ele está bem longe, ele está distante, ele está para lá do Jordão, longe do templo. Ou seja, ele está longe da presença de Deus. Ele está longe de Deus, é o que o texto está querendo dizer. Ele não está tendo comunhão com Deus. Se você voltar um pouquinho o texto, você vai ver que esse escritor dos filhos de Corá era alguém que compunha muitos salmos, e esses salmos eram para ser cantados em peregrinação. Quando as pessoas estavam saindo de um lugar e indo para o templo adorar a Deus, eles cantavam alguns salmos, e esses salmos eram salmos de alegria, salmos de festas. E esse salmista vai falar assim, ó: meu coração se enche de tristeza, pois eu me lembro de como eu andava com a multidão dos adoradores. Ou seja, era uma multidão de gente, e esse salmista ia salmodiando a Deus, ele ia cantando a Deus em alegria, em festa. E ele está dizendo: agora eu estou em um contexto de quarentena, eu estou em um contexto onde eu não posso fazer isso. Ele está vivendo como alguém refugiado. Veja que tem alguns textos que os inimigos estão olhando para ele, estão falando assim: aonde está o teu Deus?
Aonde está aquele que pode te salvar? E o salmista está dizendo: eu estou do lado de cá do Jordão, eu não posso fazer nada. E nesse contexto, a minha alma está profundamente abatida. E muitas vezes, irmãos, nós estamos caminhando a exemplo desse salmista. Alguns momentos da nossa vida parece que nós estamos para lá do Jordão. Nesses momentos nós estamos com a nossa alma profundamente abatida. Estamos ansiosos para estarmos adorando a Deus, cultuando a Deus. Mas aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, nos tortura, aquilo que nos faz curvar, essa palavra a ideia do anseio e do sede no texto está falando de alguém que está num contexto profundamente delicado, um sofrimento agudo. Olha aí o texto 7, o verso 7 do capítulo 42 diz assim, olha: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. O salmista, irmãos, ele está num contexto de depressão tão profundo, mas tão profundo, que para ele é como se ele estivesse dentro de um rio, se afogando. Ele ouve os barulhos das águas, e ele diz que essas águas, essas correntezas passam sobre ele. Veja que essa pessoa que escreveu esse salmo, irmãos, está sofrendo. E esse sofrimento, ele considera a partir da distância que ele tem de Deus. Ele está dizendo que o fato dele estar sofrendo é porque ele está longe de Deus. O fato dele estar com dor na alma é porque ele está longe de Deus. Sendo assim, faça essa pergunta para você diante dos seus sofrimentos. Talvez os seus sofrimentos apontam para uma distância que você está de Deus. E você pode me responder: Cairo, mas eu leio a Bíblia, eu canto, eu vou à igreja, irmãos. Muitas vezes isso não quer dizer nada. Você pode permanecer vindo à igreja, mas estar longe de Deus. Você pode ler as Escrituras e ainda assim estar longe de Deus. Você pode, às vezes, falar de Deus, mas não conhecer Deus. E eu vou explicar para vocês. Sendo assim, irmãos, eu proponho um tema essa noite: anelo por Deus. Um desejo ardente por Deus. Você quer lidar com os seus desafios internos da alma? Desenvolva, irmãos, um desejo intenso por Deus. Tenha um desejo anelante por Deus. Qual é a sua condição espiritual hoje? Espiritualmente você está como hoje? Você está bem? Você não está bem? Como está? Você consegue fazer esse balanço? Você consegue, tem coisas que são mensuráveis na nossa vida. Se você olhar para a sua vida profissional hoje, você consegue dizer se a sua vida profissional está bem ou não? Se você olhar para a sua saúde física hoje, você consegue saber se a sua saúde física está boa ou não?
Veja que tudo isso é mensurável, a sua vida espiritual não é diferente. Você consegue olhar para a sua vida espiritual, sua vida com Deus, e saber se ela está boa, sim ou não? Nós precisamos, irmãos, fazer essas perguntas para nós, então, termos de maneira clara como nós estamos, para nós, então, tomarmos as atitudes corretas, os caminhos corretos. Nossa condição espiritual hoje. Você está sedento por Deus? Vai respondendo aí. Você tem esse desejo? Você tem anelado por esse Deus? Alguns pontos para pensarmos, e esses mostram ou revelam como estamos espiritualmente. Como você está? Você tem desejado estar na presença de Deus? Você tem desejado Deus? Você tem anelado por esse Deus? Você tem buscado esse Deus? Como está a sua vida espiritual? O salmista fala que, irmãos, como a corça anseia pelas correntes de água. Ele está fazendo uma comparação. Ele está num contexto tão difícil, mas tão difícil, ao mesmo tempo tão distante de Deus. Imagina alguém que está num buraco, irmãos, e que começa a cavar para sair desse buraco. Essa pessoa está sendo sufocada. Imagina a água sendo derramada por cima dele. E ele faz uma comparação. Ele fala: olha, tem um cervo que quando está prestes a morrer, ele, quando depende de água, ele fica desesperado por água, ele suspira em busca de águas, e ele faz essa comparação nesse contexto. A minha alma, a minha vida está da mesma forma, ela tem ansiado por ti, ó Deus. Você consegue mensurar isso? Você consegue acordar amanhã com pensando dessa forma: Senhor, eu anseio por ti, eu preciso de ti. O contexto que eu estou vivendo, a maneira como está a minha vida, o jeito como eu estou, a minha alma, o meu coração, só tem uma forma de lidar com ele: é ansiando, é anelando por ti, ó Deus, assim como um cervo anseia pelas águas. Vamos pensar numa alma vazia primeiro. Nós vamos falar sobre uma alma vazia, uma alma seca. Alma vazia é que todos os homens, irmãos, são sedentos por Deus. Sedento de algo, o ser humano começa a prestar culto ao dinheiro, ao sexo e ao poder. Já parou para pensar como tais pessoas cuidam desse vazio? Como lidam com tais situações? Sedento de algo, o ser humano busca sentido em algumas filosofias de vida, em religiões ou bens materiais. Vou explicar para vocês. Tem pessoas que estão com a alma vazia. E todo homem, irmãos, nasce vazio. E todas as pessoas saem tateando nesse universo a busca de algo que supra esse vazio. Alguns encontram isso no dinheiro. Tem pessoas que você vai conversar com elas e elas vão dizer: olha, eu sou uma pessoa profundamente satisfeita, eu tenho muito dinheiro. E a gente sabe que isso no fundo não quer dizer nada, né? Porque tem muita gente com dinheiro que está no mesmo quadro de depressão daquele que não tem nada de dinheiro. Então, ter dinheiro hoje não é sinônimo de ter uma vida espiritual saudável. Amém? E muitas pessoas vão buscar suprir esse vazio da alma tateando, buscando numa vida badalada, numa vida devassa. Outras vão buscar numa vida profissional bem-sucedida. Outros vão buscar em uma maneira de viver, filosofias de vida. Não, agora eu encontrei o sentido da vida, eu me alimento somente disso. Então a pessoa acha que se alimentar, ter uma dieta específica, aquilo ali lhe dá sentido.
Agora eu encontrei o sentido da vida. Eu consegui, eu tenho uma família. Irmãos, a alma vazia, ela não é suprida por coisas dessa vida. Isso nós precisamos entender, o buraco, guarde isso no seu coração. O buraco que você tem em seu coração, ele é exatamente do tamanho de Deus. A única peça capaz de preencher esse vazio e dar sentido para você, dar sentido para a sua vida, é Deus. Nada, nenhuma peça suprirá essa necessidade. Só que isso não é entendido, especialmente para aquele que não nasceu de novo. Ele nunca vai entender isso. Muitas pessoas buscam suprir esse vazio através de uma religião. Agora eu estou bem, eu consegui achar a religião certa. Agora eu estou bem, consegui achar o caminho certo. E entra ano e sai ano, e aquele buraco permanece. Se porventura, enquanto eu estou expondo esse texto para você, você tem falado, cara, eu acho que eu estou vivendo com essa alma vazia do jeito que você está falando aí. Eu acho que tem essa lacuna a ser preenchida, parece que na minha vida não foi preenchida ainda. Clame a Deus, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, e com certeza Ele habitará em você. Amém? Segundo, muitas pessoas têm uma alma árida, uma alma seca. Estamos muitas vezes bebendo da fonte errada. Passamos mais tempo consumindo as coisas deste mundo. E isso leva ou levará a nossa vida espiritual a uma sequidão profunda. Irmãos, muitas vezes nós estamos tratando de todas as áreas da nossa vida com muito empenho, com muito afinco, mas quando diz respeito à área espiritual, nós não estamos consumindo aquilo que de fato é importante para a nossa vida. Muitas vezes nós sabemos que a dieta, irmãos, de uma vida espiritual é oração, é a escritura, é a palavra de Deus, é a comunhão com os irmãos, é estar no culto público. O sofrimento desse salmista, desse homem que escreve o salmo, é porque ele não podia mais participar publicamente do culto. Ele estava sofrendo porque ele não podia estar na presença de Deus. E eu pergunto para você, a sua alma está seca, árida? Porque você não tem alimentado a sua vida, e a sua vida está numa sequidão profunda. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão vivendo dessa forma? Ficamos áridos e sem vida, um abandono à fonte de água viva. Amém? Vocês estão comigo no raciocínio? Então nós temos grandes desafios na nossa jornada. Esses desafios podem nos levar a ter a nossa alma vazia, pode levar a nós termos a nossa alma seca e árida. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 2, verso 11 e 13, para vocês verem que isso não é um problema só nosso. Esse texto é um texto com uma linguagem de espanto, e o texto diz o seguinte: alguma vez uma nação trocou os seus deuses por outros? Mesmo que não sejam deuses de verdade, meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos. Jeremias está basicamente falando o seguinte: só tem algo que preenche o coração de vocês, e é o Deus verdadeiro. Mas sabe o que vocês têm feito? Vocês têm trocado, vocês têm buscado ídolos, e esses ídolos vocês têm colocado no lugar de Deus. Vocês podem falar, cara, mas eu não adoro nenhuma imagem. Aquilo que você dedica parte do seu tempo, muitas vezes é o que você está prestando culto.
E ele segue dizendo o seguinte: os céus se espantam diante disso, eles ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Olha isso: pois o meu povo cometeu duas maldades, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Irmãos, quando nós estamos falando de muitas pessoas que vivem com a alma seca e árida, é justamente por conta dessa inversão. Não compreenderam claramente, assim como esse salmista compreendeu, que ele deveria estar ansiando por Deus. Essas pessoas têm buscado respostas em outras áreas da vida, e entende que essas outras áreas da vida é que vão suprir as suas dores, os seus desafios. Irmãos, não vão. Muitas vezes nós estamos trocando, como diz o texto, a fonte de água viva, e estamos cavando cisternas rachadas que não podem reter água, e entra dia e sai dia, entra semana e sai semana, entra mês e sai mês, e nós estamos do mesmo jeito. A nossa vida espiritual não melhorou em nada. As nossas dores permanecem do mesmo jeito, os nossos desafios permanecem do mesmo jeito. Se sua alma está seca, muito provavelmente a sua vida espiritual corre sérios riscos, irmãos. Tome uma atitude urgente. Você precisa fazer alguma coisa urgente. Você faz em outras áreas da sua vida. Se você está desempregado e você vê que os seus recursos estão acabando, o que você faz? Urgentemente você sai à procura de um trabalho, você sai à procura de um emprego, você faz alguma coisa para resolver o seu problema. E na vida espiritual parece que a gente acha que as coisas vão acontecer apesar de nós. Irmãos, você precisa entender aonde você está, do jeito que você está, e fazer alguma coisa. Coloque, por favor, Salmo 143, versos 6 ao 8. Davi, numa situação muito semelhante a essa, também precisou dar um jeito. Nós tivemos outros personagens que sofreram de depressão. Elias sofreu com o desafio da depressão depois de uma ascensão contra os profetas de Baal. Davi precisou se esconder de Saul por muito tempo e sofreu demais. Nós temos o profeta Jonas. O Jeremias tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. É um dos livros mais tristes que nós temos nas Escrituras Sagradas. Pessoas que sofreram. Mas o Davi, ele fez alguma coisa. Ele disse: levanta as minhas mãos a ti em oração. Olha o anseio aí, ó. Anseio por ti, como a terra seca tem sede de chuva. E ele continua dizendo: vem depressa, Senhor, e responde-me, pois o meu ânimo, a minha vida se esvai. Não te afaste de mim. Se isso acontecer, Senhor, eu morrerei. Faz-me ouvir do teu coração a cada manhã, pois eu confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Irmãos, como está a sua vida espiritual? Não abra mão das coisas, não deixe de fazer isso ou deixe de fazer aquilo, mas aonde você estiver, levante as suas mãos em oração a Deus. Fala: Deus, a minha vida está aqui, eu anseio pelo Senhor, assim como a corça anseia por águas, a minha vida anseia por ti, cuida de mim. Amém, irmãos? Nós precisamos fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. Amém? Nós somos muitos, tentados a não olhar para a nossa vida espiritual como nós olhamos para as outras áreas da nossa vida. As outras áreas da nossa vida parece que há um engajamento maior da nossa parte, Amanhã todo mundo que tem que trabalhar aqui, ninguém vai deixar de trabalhar. Vai.
todo mundo aqui amanhã não vai pular o horário de almoço, vai almoçar, porque você sabe que você tem que cuidar da sua vida profissional e você tem que cuidar da sua saúde física. Agora, da vida espiritual, se puder passar amanhã sem ler a Bíblia, sem orar, por quê? Eu queria entender o porquê. Não entra na minha cabeça isso. Não entra. A gente vai cuidar da saúde física dos nossos filhos. Na hora de almoçar, a gente vai dar almoço para ele. Na hora de acordá-los, nós vamos acordá-los. Na hora de colocar para dormir, a gente vai colocar para dormir. Mas por que você não senta para ler a Bíblia com seu filho? Por que você não cuida da saúde espiritual do seu filho? Eu não entendo, irmãos. A gente parece colocar muita atenção, muito tempo, muito engajamento em todas as áreas da vida, mas a vida espiritual, irmãos, nós muitas vezes estamos como esse salmista. O mundo está atropelando a gente, as ondas passando por cima de nós, as águas nos afundando, dia após dia, muitas e muitas pessoas entrando em depressão profunda, aguda, e nós não reagimos a isso. Sendo assim, eu concluo, irmãos, essa mensagem dizendo para você: se você tem sofrido, se você está sofrendo, e esse sofrimento é na alma, se sua alma está vazia, se sua alma está seca, irmãos, muito provavelmente isso denuncia que existe uma distância de você e de Deus. E aí você que tem que medir qual é essa distância. Não estou falando que você não tem comunhão, que você está longe com Deus. Eu estou falando que existe uma distância, existe alguma coisa que está interferindo esse circuito. E você precisa resolver isso. As suas vontades, os seus desejos em relação a Deus tem que ser o mesmo desejo de uma corça que anseia pelas águas. Você tem que estar anelando Deus todos os dias. Irmãos, eu não tenho dúvidas que a sua vida será profundamente transformada se você entender isso. Muitos dos seus desafios, das suas dores internas, serão resolvidos se você entender o que esse salmista entendeu. Amém? Vocês estão comigo? Vamos nos pôr de pé? Eu gostaria de fazer uma oração de encerramento. Eu gostaria que você, nesse momento, pensasse, né? Quais são os seus desafios? Eu gostaria de orar com você, para que Deus possa lhe ajudar nessa caminhada, nessa jornada. Às vezes são algumas dores, né, que a gente tem, que ninguém sabe, que ninguém conhece. E esse é o momento de você abrir o seu coração para Deus. Fala: Deus, essa dor que eu tenho carregado, eu não aguento mais. Senhor, esse gigante que está diante de mim, eu não consigo mais. Faça como Davi. Levante as suas mãos essa noite e fala: Deus, me ajuda, Pai. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma essa noite, Senhor, anseia por Ti. Me ajuda, Deus. Vamos orar? Quero orar por você. Deus, aqui está a sua igreja, Pai, reunida diante de Ti, Deus. Deus, o Senhor está enxergando, o Senhor conhece cada um dos corações, Pai, aqui dentro, representado. O Senhor está vendo, Pai, as dores, os desafios de cada um, Pai. E eu sei que são muitos, Deus, os desafios que nós temos enfrentado, Pai. Às vezes os meus irmãos aqui entraram por aquela porta sem força, Pai. Os meus irmãos estavam como esse salmista, Deus, sendo alimentado pelas lágrimas, pela tristeza, envoltos pelas águas. Deus,
essa noite, Pai, visita cada um desses meus irmãos, Pai. Toca, Pai, na vida de cada um deles, Pai. Restaura a alma, Pai, restaura o coração, Pai, é a oração que eu faço essa noite, Deus. Toca, Senhor, nas feridas, Pai, e cura as feridas da alma, Pai, essa alma árida, essa alma seca, vazia, Pai. Preenche, Deus, com o seu Santo Espírito a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai. Deus, toca onde nós não podemos tocar, cuida, Pai, da onde nós não podemos cuidar, Pai. Que cada um dos meus irmãos que aqui estão possa, Pai, amanhã, hoje, agora, Pai, anelar por Ti, Deus, desejar a Ti ardentemente todos os dias, Pai. Restaura, Deus, a saúde espiritual de cada um, Deus, daqueles que aqui estão. Vamos louvar ao Senhor. Cante, louve ao Senhor essa noite.